Fala aí galera, beleza? Sou Marco Mateus, produtor audiovisual e cineasta, e hoje vamos falar um pouquinho do caso da Yasmin, a brasileira que foi presa na Filipinas, né? Então, eu penso o seguinte a respeito desse caso. Você deve estar se perguntando, por que você está falando desse caso? Esse caso ele tem um dilema ético assim muito grande e ele é um material assim de que você pode usar. A observação e o estudo desse caso você pode usar na hora de você estar escrevendo sua história. E eu vou te explicar por quê. O princípio é que ela foi presa lá na Filipinas por conta desse tráfico. Então você pode, a partir do momento, ter algum juízo de valor a respeito dela. Ela é uma criminosa e está pagando pelo crime. Essa pode ser um dos pontos de vista. Mas a gente pode ir um pouquinho mais a fundo na questão, né? Em primeiro lugar, a proporcionalidade do que ela está pagando realmente faz sentido? Se você vê ela como uma menina que estava fazendo um comércio, que o tráfico nada mais nada menos que é um comércio entre uma pessoa que está interessada em ter um produto e uma pessoa que tem um produto para vender. Tirando os assassinatos e tudo que acompanha o tráfico ele é nada mais nada menos que um comércio. Então vamos lá, ela está atravessando um continente, ela recebeu uma merreca, né? Diante do valor que a carga tinha, arriscar sua vida, porque você ir num país desse, você está arriscando sua vida, você está arriscando a ser presa, a ser morta, etc. Então, sobre esse aspecto, ela pode não ser vista como uma vilã. Ela pode não ser vista como uma pessoa ruim, como uma pessoa má. Ela apenas está realizando um trabalho, não tem nenhum tipo de psicopatia no que ela fez, não tem nenhum tipo de maldade, em suma. Só que tem uma contravenção de uma regra. E o preço a se pagar é prisão até 40 anos e até mesmo a morte. Minha opinião particular, eu acho que é uma pena, se você olhar o traficante, a pessoa individualmente, eu acho que é uma pena pesada, porém ela é necessária sob o âmbito da soberania nacional do país. A Filipinas, a Indonésia e esses países do oeste asiático, eles são muito fortes, eles são muito agressivos nesse combate ao tráfico. E por mais que a gente fale, talvez estejam exagerados, eles realmente estão exagerados? Pergunta-se, por quê? Olhamos os países que têm as leis mais brandas, principalmente na América Latina, em que a putaria está comendo solta aqui, em termos de tráfico, de poder que o bandido tem. Hoje a gente vê essas guerras de facções, hoje a gente vê o crime enraizado culturalmente no país, de forma que o Brasil é o país com o maior número de assassinos do mundo. Então, se você pensar sobre o aspecto macro da situação, eles estão, de certa maneira, tentando prevenir que uma cultura de crime se instaure lá. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Mas sobre esse aspecto me parece razoável a condenação e penas mais incisivas contra pessoas que desafiem as leis lá do país. Ainda que essas pessoas não sejam pessoas ruins, não sejam pessoas más. Eu particularmente não vejo a Yasmin como uma pessoa má. Muito pelo contrário. Eu vejo ela como uma garota deslumbrada. Ou seja, ela tem seus 20 anos, ela conheceu os traficantes aí de Goiânia, ficou deslumbrada, o crime, ele fascina, né? Você tem que pensar que o crime fascina, o crime é fascinante. É legal você subvergir regras, você quebrar regras, isso é muito legal. Então ela foi, principalmente pro jovem, então ela foi nessa ideia de quebrar regras, de
de sentir emoção mesmo. Tipo assim, a menina se emocionou, ela tava se sentindo num filme. Ela não fez simplesmente pelo dinheiro, porque o dinheiro era uma merreca. Era uma merreca. 15 mil reais. 15 mil reais. Ela consegue 15 mil reais trabalhando em 6 meses. 15 mil reais para você arriscar sua vida, para você arriscar ser preso. 15 mil reais para você arriscar ser condenado à morte. Não é absolutamente nada. Então o que acontece? Me parece que ela muito mais estava indo por uma questão de sentir emoção, de adrenalina, de caralho, de fazer parte, de pertencer àquilo. Não era uma menina que passava fome, não era uma menina que tinha qualquer tipo de necessidade. Pra mim era uma menina que achou que estava dentro de um filme, que achou que estava dentro de uma coisa assim muito estilosa, fazer parte do mundo do crime. O mundo do crime é um mundo excitante. O jovem, se ele tem oportunidade, ele é facilmente convencido a entrar. Se ele arruma aliciador, ele é facilmente convencido a entrar. Por quê? Porque o crime ele vem de glamour. O crime ele vem de glamour. O tráfico de drogas internacional vem de glamour. Você vai viajar, você vai para Filipinas, aí você vai ganhar um dinheiro, você pode ficar lá nas praias, a gente paga hotel para você, depois a gente pega umas baladas, com essa grana que você vai pegar, você vai poder pegar balada, vai usar droguinha, vai se divertir, vai não sei o que, bababá. Então ela foi nesse lance de emoção, de puta que pariu, que da hora, sou uma international dealer. Tipo assim, foi tipo assim na maior vibe. Ela foi na maior vibe de curtição, meu. Essa é a verdade, ela foi curtir a parada. E foi pega. Tomou no cu, assim, tomou no cu literalmente. Eu tenho dó da menina, mas vamos pensar o seguinte, 3 meses antes ela fez a mesma coisa. Ela estava na Tailândia, na Indonésia, na Filipinas, para aqueles lados lá, ela estava lá. Estão investigando se ela realmente estava fazendo o tráfico, mas provavelmente, né? Menina com 20 anos assim, do nada, quero ir para o sudoeste asiático. Da onde que ela tirou aquela grana para fazer aquele turismo, né? Pois então. Então, a pior coisa que pode acontecer para a sociedade como um todo é quando um crime compensa. Por quê? Porque se hoje ela é uma cabaça deslumbrada que foi na onda dos verdadeiros traficantes, daqui a alguns anos ela teria experiência suficiente para ela ser a própria manda-chuva do negócio e ela aliciar outras pessoas. Então o ciclo foi interrompido com ela. Eu sinto muita dó, muita pena, porque, meu, na boa, você que já passou uma noite sem dormir em casa, um perrengue, você que teve que... Meu, você sabe o quão ruim você ficar longe da sua casa, da sua cama por uma noite. Seja porque você teve algum problema ou qualquer... Enfim, você não conseguiu ônibus para voltar para casa. Agora você imagina que da noite pro dia você perdeu toda a sua vida. Você morreu vivo. Só falta enterrar a menina. Ela tá dentro daquela prisão, ela não existe mais como ser humano. Ela agora come comida de merda, bebe água suja, dorme no chão. Ela tá fodida, ela não fala o idioma dos caras. Sabe-se lá o que estão fazendo com uma menina tão bonitinha ali naquela prisão. Tipo assim, honestamente, ela morreu viva e não tem chance. Mas porque esse governo não vai arredar o pé. Não vai arredar o pé. Agora a pergunta que fala tipo assim, o exemplo que essa situação vai gerar, até que ponto vai servir para as outras pessoas? Até que ponto isso vai diminuir ou não o tráfico? Enfim, é por isso que eu falo, é por essas e outras que eu tenho minha opinião particular de que eu sou a favor
da venda de drogas, justamente para que a gente não tenha esse tipo de situação, para que a gente não alimente o tráfico, para que a gente não alimente o crime de verdade. Por quê? Porque as pessoas vão continuar comprando droga para sempre. Elas vão comprar droga, goste você ou não, proíba você ou não, elas vão comprar droga. Então, não há o que se fazer a esse respeito. O tráfico vai sempre existir, sabe por quê? Porque sempre vai dar lucro. E ponto final, enquanto der lucro, vai existir. O único jeito de fazer o tráfico parar de dar lucro é se você puder comprar droga em lugares específicos sem alimentar o crime. Então aí o tráfico enfraquece, diminui e você tira o maior financiamento do crime. O crime passa a ser muito menos lucrativo, porque hoje o crime é lucrativo. Hoje o crime compensa. Não compensou para essa garota, mas de âmbito geral compensa. Então, o que esse filme, esse filme, né? O que essa situação toda pode trazer pra gente que tá escrevendo um filme, que tá escrevendo uma história, é que por mais que você... a natureza humana, ela é contraditória, ela não é feita de valores claros. Vamos supor, dependendo do ponto de vista que eu contar essa história, todo esse fato que eu contei, eu posso colocar a traficante, a menina, que na verdade não é traficante, é uma mula. Para quem não sabe, é o termo usado para quem faz essa carga, né? Esse transporte internacional, é mula. Ela é uma mula. Se a gente contar a história do ponto de vista dela, o presidente, a polícia e etc. podem ser considerados vilões. Se a gente contar essa história sobre o ponto de vista do presidente, ela pode ser uma ferramenta do crime. Então, tipo assim, as grandes histórias são as histórias reais. Por quê? Porque na história real não tem vilão e não tem mocinho. Todo mundo tem um ponto de vista diferente. E quando esses pontos de vista têm um conflito, você tem uma boa história. Então acho que esse caso dessa garota é um exemplo clássico de que você pode ter diferentes pontos de vista a respeito dela, seja você tenha dó dela como eu tenho, seja você ache que ela é uma filha da puta e mereceu pagar, que também é legítimo você achar isso, seja como for, isso é material para história, isso é material para conflito. Então fica aí uma reflexão a respeito desse caso aí, de como você pode estar agregando pro seu roteiro, pra sua história. Então é isso aí, valeu. Esse vídeo ficou meio longo, mas é isso aí. Se você gostou dessa conversa aí, compartilha, curta, etc. e nos ajude. Tamo junto, valeu, tchau.